Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Pré-Universitário Social Barros Terra. Eu sou o professor Marcelo Ferreira e nós vamos hoje para a aula número 7, a aula que trata sobre a crise do sistema colonial brasileiro, dando continuidade ao nosso curso de História do Brasil. E muito importante para a gente entender essa aula, né, sobre crise no sistema colonial, a entender o contexto histórico. Aqui nós estamos no final do século XVIII, e mais importante do que gravar datas e gravar nomes, na história, o que o Enem vai exigir de vocês é o entendimento do contexto social, contexto econômico, contexto da ordem mundial, o contexto histórico daqueles fatos e qual a repercussão, qual a consequência para aquele país, para aquela nação, para aquele povo daquele fato. Então, nesse momento aqui, no final do século XVIII, nós temos uma transformação do cenário internacional. Isso porque Portugal foi o primeiro Estado nacional a ser criado, a ser formado, e também o primeiro a se lançar nas grandes navegações no oceano, né, tendo aí colônias na América, na África e na Ásia. Só que nesse momento, concorrências de outras potências, de outros países, começam a emergir, começam a aparecer. E aí nós temos a Holanda, a França, a Inglaterra concorrendo no cenário internacional com Portugal. Além disso, dessa situação que vai acarretar, né, vai afetar uma crise econômica em Portugal, aqui também na colônia brasileira, a queda da produção de ouro nas Minas Gerais. E a coroa, ela, num primeiro momento, não vai entender essa diminuição, o motivo, porque para eles o Brasil, né, e as Minas Gerais, era o grande Eldorado português na América, e achava-se que a produção de ouro nunca teria fim. Mas o ciclo do ouro, assim como qualquer ciclo, ele tem um crescimento, um apogeu e depois um declínio. E estamos nesse momento, justamente nesse declínio da produção aurífera. E, como eu falei, como a coroa não entende, né, que essa produção está diminuindo, está havendo uma diminuição das jazidas de ouro, eles entendem que está havendo tráfico de ouro, que estão roubando ouro, estão pirateando ouro. Então, eles vão fazer o quê? A coroa vai impor uma política de aperto fiscal, né, também conhecido como medidas pombalinas, porque é justamente o Marquês de Pombal que vai instituí-las. E aí o cenário na colônia é cenário de grande insatisfação com a metrópole, devido a essa política, nesse arroxo fiscal, a maior tributação e a majoração dos impostos na colônia. Isso vai causar alguns movimentos separatistas regionais, que nós vamos ver agora dois deles. O primeiro movimento é a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, ocorrida no período de 1789, na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Esse movimento teve influência das ideias iluministas, né, bebeu da água do iluminismo e da independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país das Américas a se emancipar da sua metrópole, formando uma república. As causas dessa conjuração foi a crise do ouro, como nós vimos anteriormente, né? Esse aumento da tributação e a derrama. A derrama é um imposto que previa o pagamento compulsório sobre o tributo em cima do ouro, ou seja, as pessoas seriam obrigadas de forma compulsória a pagar. Quando a derrama ela é proclamada, a revolta, né, em toda a cidade ali das Minas Gerais, ela estoura. Os integrantes dessa conjuração eram predominantemente da elite. Nós temos ali em Vila Rica uma elite da terra, né, pessoas que iam para Portugal, para Coimbra, para estudar. Então havia muitos filósofos, muitos pensadores, pessoas que traziam essas ideias iluministas diretamente da Europa e assim eclodindo nesse movimento. Por ser um movimento elitista, eles não tinham na pauta, eles não previam a abolição da escravidão, mas sim a sua manutenção. Contudo, o objetivo comum a outros movimentos era o fim do pacto colonial,
ou seja, era uma revolta separatista. Eles previam separar as Minas Gerais do resto do Brasil, separar o Brasil, as Minas Gerais, criar um novo país, criar uma república, né, acabando assim com o pacto colonial, ou seja, o monopólio de comércio, a tributação da metrópole sobre a colônia, acabar com esse vínculo com a metrópole Portugal. Por isso, inclusive, o movimento ele tem uma bandeira, que seria a bandeira desse novo país, que é essa bandeira que eu coloco aqui no slide, branca com triângulo vermelho, que está em latim escrito libertas quae sera tamen, ou seja, libertas ainda que tardia, né? Esse era o lema, era a bandeira do movimento. Esse movimento ele não foi para frente, ele foi sufocado, ele foi desmantelado, porque houve uma delação, né? Um traidor. Mal comparando o que nós temos hoje, né? A delação premiada foi mais ou menos o que aconteceu. Então, Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha uma dívida com a coroa e, em troca do perdão dessa dívida, ele delata o movimento. Bem, os inconfidentes são presos, são julgados, são sentenciados, mas, por fazerem parte da elite predominante, né, a elite ali da terra, eles foram perdoados, não tiveram a pena máxima, né, a pena de morte, não foram apenados na pena máxima. Alguns tiveram uma pena, né, de ir para colônias de Portugal na Ásia, na África, mas a pena de morte eles não tiveram, né, a pena foi abrandada. Contudo, como tinham que punir, né, dar exemplo da punição dos inconfidentes, inconfidente, uma palavra que significa quem comete o crime de lesa majestade, ou seja, vai contra o poder absoluto do monarca, vai contra, né, a coroa, para dar exemplo, pegar a figura, então, de Tiradentes e executaram ele enforcado e depois esquartejado, com seus pedaços espalhados, né, em demonstração do que aconteceria caso alguém traísse a coroa. Acontece que Tiradentes ele foi apagado da história, né? Nessa época, ele foi tido como traidor, foi punido de forma exemplar e era interesse da coroa apagar Tiradentes da história. Contudo, 100 anos depois, em 1889, quando a República ela é proclamada através de um golpe dos militares, eles buscaram justamente um herói nacional para criar um sentimento nacional, um sentimento de coesão nacional, um herói, né? Porque o Brasil, sendo o quinto maior país do mundo, sempre foi muito grande, muito diverso, né? Imagina naquela época, com menos estradas, sem comunicação, o sentimento nacional não existia, não era uma forma coesa. Então, quando a República é instaurada, há a necessidade de criar um sentimento republicano nacional, um sentimento nacionalista, pátrico, né, patriótico. Então, busca-se a figura de um herói, e é justamente Tiradentes, né, é tido como esse herói republicano, porque lutou pela causa republicana, lutou pela libertação do Brasil da monarquia, essa que os militares haviam destituído e proclamado a República. Então, a imagem de Tiradentes ela foi muito modificada, né? A imagem que nós temos hoje em pinturas, no próprio estátua que existe em frente ao Palácio Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, é uma estátua de um Tiradentes de cabelo grande, barba grande, assemelhada à figura do Cristo. Tanto que essa pintura que nós temos aí tem ali um crucifixo do lado, né? Porque o Tiradentes seria aquela pessoa que deu a sua vida em prol de uma causa maior, em prol da nação, em prol de uma causa nacional. Então, o Enem já perguntou isso, já trouxe essa figura para a sua prova, para que a gente fizesse essa análise, né, porque a figura de Tiradentes hoje é essa. Então, nós temos essa questão realmente da construção do sentimento patriótico, sentimento nacional, que se buscou após a proclamação da República. E já Joaquim Silvério dos Reis ficou aí como um eterno traidor, né? E outra coisa importante a se observar é que Tiradentes é o único herói nacional que até hoje nós temos um feriado em todo o Brasil, né? O único feriado nacional de norte ao sul de um herói da pátria é o feriado de Tiradentes em abril. Após, né, a Conjuração Mineira, tivemos a Conjuração Baiana em 1798, que, de igual forma, a Conjuração Mineira também bebeu da água do iluminismo, também estava baseado nas ideias iluministas na Revolução Francesa, e, diferente da Conjuração Mineira, a Baiana vai ter
influência da independência do Haiti, que foi uma independência a única, né, o único país que se tornou independente pelas mãos dos negros cativos. A causa da Conjuração Baiana foi a crise social, porque com a independência do Haiti, que era um grande produtor de açúcar, né, exportador de açúcar mundial, com a sua independência, a França ela cria um embargo econômico, ela cria uma barreira econômica e o preço do açúcar dispara no comércio internacional. Então, os produtores de gêneros alimentícios, gêneros latifundiários da Bahia, resolvem parar de plantar itens de subsistência, itens alimentícios, para plantar açúcar, porque estava mais valorizado no mercado internacional. Com isso, né, com a diminuição da produção de gêneros alimentícios, o valor, o preço dos alimentos aumenta, gerando uma crise social. Além disso, também temos a alta dos impostos, como nós vimos naquele contexto de Portugal em crise econômica, aumentando o seu imposto sobre sua colônia. Os integrantes da Conjuração Baiana eram basicamente dos segmentos médios da população, como brancos, pobres, negros livres, negros cativos, e por isso a Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, porque muitos alfaiates, que é integrante dos segmentos médios populares, né, eles fizeram parte da Conjuração Baiana. E aí, diferente da Conjuração Mineira, a Baiana tinha a abolição da escravidão como pauta. Eles previam, né, a formação de um novo país, era também uma revolta separatista, tal qual a Conjuração Mineira. Eles também tinham uma bandeira, também queriam formar uma república destacada do Brasil, rompendo, assim, o pacto colonial, que é o objetivo comum das duas conjurações, mas aqui a escravidão era prevista de ser abolida. E também diferente da Conjuração Mineira, onde os inconfidentes foram perdoados, não tiveram a pena máxima de morte, aqui na Conjuração Baiana, como os revoltosos faziam parte de segmentos médios da população e baixos, eles foram todos executados, tiveram a pena máxima, a pena de morte, mas não entraram para os anais da história, né, nacional como heróis nacionais, sobretudo pela sua origem e pela sua cor. Né? Temos aqui, então, esses heróis, né, da pátria, se assim podemos considerá-los, mas igualando, né, de forma análoga a Tiradentes, sim, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Outra questão que aprofundou ou acelerou, né, o fim do pacto colonial e acelerou a questão da independência foi a vinda da família real, chegada da família real ou fuga da família real. Essas três formas podem vir na prova, né, ou em algum material, em 1808. E, de novo, vamos entender o contexto desse momento, né, desse fato histórico. O contexto é uma Europa em guerra, né? Temos ali uma França napoleônica expandindo suas fronteiras, alguns países ali que são dependentes da França, vemos aqui no mapa, né, a França napoleônica em laranja e em amarelo ali os países que estavam com um domínio direto ou indireto de Napoleão, inclusive com parentes, né, irmão de Napoleão ali na Espanha. E o único país que a França não consegue derrubar de forma militar, ganhar de forma militar, é da Inglaterra, por ser uma ilha, e a Inglaterra tinha a marinha, né, a mais poderosa, conhecida como a grande dona dos mares. Embora o exército francês napoleônico era o exército mais poderoso, mas a marinha britânica era a marinha mais poderosa. E como não conseguia ganhar de forma militar, Napoleão, então, ele institui um bloqueio continental em 1806 para sufocar a economia, né, sufocar o comércio inglês. Com o bloqueio continental, nenhum país, né, do continente europeu poderia comercializar com a Inglaterra, nenhum porto poderia receber navios de bandeira inglesa ou receber produtos manufaturados, enfim, da Inglaterra. Percebemos aqui no mapa que no sul, ali no Mediterrâneo, né, no sul da Europa, há, como podemos dizer, buracos, né, desse bloqueio, ali na região da Sardenha, Sicília e, sobretudo, Portugal. Portugal, que era um antigo aliado inglês e, mais que aliado, dependente da Inglaterra, tinha vários acordos comerciais. Portugal se vê entre a cruz e a espada, né? Portugal não poderia ir contra a poderosa
França napoleônica, que tinha ali um exército que poderia invadir, mas também não poderia ir contra a Inglaterra com a sua marinha, porque Portugal é um país peninsular, está ali na Península Ibérica, né? Então, de um lado, terra, onde temos o exército de Napoleão, do outro lado, água, onde temos a marinha inglesa. Então, o que a corte, o que a família real, ela pretende, né? Numa manobra política ali do príncipe regente Dom João ainda príncipe, porque a rainha Maria, sua mãe, estava tutelada, interditada por ser considerada louca, então Dom João ainda é um príncipe regente, ele é em comum acordo com a coroa britânica e decide fazer uma manobra política trazendo a corte para a sua maior colônia ultramarina, para o Brasil. A Inglaterra, ela vai depois cobrar essa ajuda, mas ela vai, com a sua marinha, resguardar a vinda da família real até o Brasil, garantindo assim a independência de Portugal. Vale lembrar que a ideia de trazer a capital, né, a corte, para a maior colônia portuguesa, que era o Brasil, à época, já era uma ideia antiga, desde o Marquês de Pombal, e é nesse momento aí, quando Napoleão declara que vai invadir Portugal em outubro de 1807, que eles veem esse plano, o momento ideal para colocar esse plano em execução. A família real, ela embarca em novembro de 1807, estima-se que basicamente 5% da população portuguesa, né, ali de Lisboa, vem com a família real, entre 11 a 15 mil homens, né, estima-se a quantidade de pessoas que embarcaram. Logo, Cais era um verdadeiro alvoroço, essa foto, né, de Henri Levesque, ele vai narrar esse momento. Estima-se e dizem, né, que caixas com livros, roupas, documentos foram deixados no porto e que a população de Lisboa se viu órfã. Ela acordou com uma corte, acordou com a coroa e foi dormir sem a capital, sem a corte estar ali em Lisboa, né? Outra foto, outra figura que representa esse momento é a figura de Cândido Portinari, que representa a chegada da família real, a chegada de Dom João VI a Salvador, 55 dias após a travessia atlântica, né, escoltada pela marinha inglesa, conforme falamos. Só voltando, eu trago sempre esses quadros, é muito importante, né, sobretudo para a gente ter uma identificação visual com a matéria, né, aumentar nossa sinestesia, não só ouvir, não só ler, mas também visualizar, até para ajudar caso a prova traga alguma dessas figuras, porque, em geral, a prova do Enem gosta muito de trazer figuras e textos históricos. Então, é muito importante já ter essa identificação visual com a matéria, por isso que eu gosto de trazer esses quadros importantes sobre esses períodos. Bem, quando a família real chega a Salvador, o primeiro ato de Dom João é fazer a abertura dos portos às nações amigas, né? Ou seja, acaba o fim do monopólio comercial, ou seja, o Brasil não ia mais comercializar tão somente com Portugal. E isso já representa por si só o fim do pacto colonial, né? Porque a colônia não teria agora mais que fazer comércio diretamente com Portugal, mas poderia negociar com nações amigas. Nesse primeiro momento, Portugal teria um imposto de 16% e as nações amigas de 24%. 2 anos depois, é assinado o Tratado de 1810 e a Inglaterra passa a pagar um imposto de somente 15%. Né? Isso ainda é uma recompensa, um reflexo claro da ajuda inglesa com a vinda da família real, né? Com esses pacotes de vantagens econômicas. Outra atitude de Dom João, quando ele chega em Salvador, é a criação da primeira faculdade de cirurgia, né, o que a gente pode hoje chamar de uma faculdade de medicina. Então, também é outro importante passo para a gente identificar o fim do pacto colonial, ou seja, é criada uma universidade no solo brasileiro, ou seja, a elite não tinha mais que viajar até a Europa, até Coimbra, para estudar, teria agora universidades aqui no Brasil. Em 1815, é assinado o Tratado de Aliança e Amizade, onde proíbe-se o tráfico de escravos da linha do Equador para cima. Ou seja, a Inglaterra, nesse momento, é uma Inglaterra que já passava pela Revolução Industrial, pelas suas manufaturas, suas fábricas têxteis, ela queria escoar essa produção, né, das suas indústrias para novos mercados consumidores, lembrando que havia ali o bloqueio continental na Europa, então ela precisava, né, dessa formação de mercado consumidor através de homens livres assalariados. Por isso ela começa, assim, a fomentar e combater, fomentar o combate
à escravidão, sendo esse primeiro tratado de aliança e amizade, onde se ela visse, né, algum navio negreiro, algum navio de tráfico negreiro no norte, ao norte do Equador, ela poderia afundar esse navio. Nesse mesmo ano acontece o Congresso de Viena e como a corte, né, como o príncipe regente Dom João estava fora da capital de Portugal, o Congresso ele não reconhece o poder do monarca, ele não conhece o poder de Dom João, e Dom João assim não poderia ter representante no Congresso de Viena. Para isso, mais uma manobra política, Dom João ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, ou seja, nesse momento o Brasil deixava oficialmente de ser colônia para ser uma parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, né? Lembrando que Algarve é a região sul ali de Portugal. E também trago aqui a figura da Carta de Lei de elevação do Brasil a reino. Então, nesse momento, oficialmente o Brasil deixa de ser colônia. Como consequência da vinda da família real, temos que o Rio de Janeiro torna-se capital do Reino de Portugal. Vários prédios públicos, instituições públicas são fundados aqui no Brasil, como, por exemplo, o Banco do Brasil, não esse que nós conhecemos hoje, né? Mas o Banco do Brasil, que é fundado, ele depois, quando Dom João ele volta para Portugal, quando tem a Revolução Liberal do Porto, e a corte é chamada, né? O Dom João é chamado para voltar para Portugal, ele raspa os cofres, leva todo o ouro do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil ele vai à falência, ele tem que ser liquidado. E depois é fundado outro Banco do Brasil por Dom Pedro. Também temos aqui a Real Academia Militar, onde os filhos dos nobres também poderiam estudar e galgar, assim, cargos, né, militares dentro da corte. Outro exemplo é o Jardim Botânico e também a Real Biblioteca de Portugal, que vem com seu acervo de mais de 60 mil livros. Biblioteca Real, que hoje foi a base, né, da nossa Biblioteca Nacional. Alguns viajantes ingleses narram que a Biblioteca Real de Portugal era um verdadeiro tesouro aqui nos trópicos, né? Porque eram livros raros, livros, enfim, diversos. Só que a população brasileira, na época, era a maioria analfabeta. Basicamente, 10% apenas sabia ler, né? 90% de analfabetos. Então, a biblioteca estava sempre vazia, aqueles livros, aquele tesouro todo, sem ninguém utilizando. Temos também a fundação do Real Teatro São João, onde hoje está o Teatro João Caetano, e da Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios, além da abertura, né, da liberação de jornais, temos aí a imprensa régia, também de manufaturas, e com tudo isso, né, com essa profusão de novas atividades, de novos produtos chegando, porque os portos agora estão abertos às nações amigas, a Inglaterra ela vai fazer uma enxurrada de produtos ingleses aqui no Brasil, narram que até esqui de neve chegava no Rio de Janeiro para vender. O comércio na capital, na nova capital, Rio de Janeiro, se diversifica muito, né? E surgem novos ofícios, como modista, peluqueiro. Então, o Rio de Janeiro vai realmente se transformar. Estima-se que em 5 anos a população do Rio de Janeiro dobrou, de 50 para 100 mil pessoas, né? Muitos viajantes, muitos estrangeiros, muitos portugueses vindo, sobretudo, atrás das benesses da coroa, atrás de algum cargo, atrás de algum trabalho. Né? Todos esses fatores aceleram o processo de independência. Depois que o Brasil é elevado à categoria de reino, o Rio de Janeiro torna-se capital do reino, não vai mais aceitar voltar a ser colônia, como as cortes reunidas em Portugal futuramente vão querer e vão exigir. Então, assim, a gente vê por derradeiro o processo, né, de Brasil colônia e do sistema colonial em pleno funcionamento. E temos aí, há poucos anos depois, né, com o príncipe regente Dom Pedro, a proclamação da independência do Brasil. Vamos ver também, pessoal, como é que esse conteúdo ele cai no Enem. Temos aqui uma questão do Enem 2010 que fala o seguinte: o alfaiate pardo João de Deus, então já falou de alfaiate, já lembramos de revoltas alfaiates, né? Que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que, também aí vamos ver a questão do caráter, né, de baixa população ali, segmento mais baixo pelo dinheiro, né, alfaiate pardo, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses
para viver em igualdade e abundância. O texto faz referência à conjuração baiana, ou revolta dos alfaiates, no contexto da crise do sistema colonial. Esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por. Então, ele quer qual é a diferença da conjuração baiana para os outros movimentos libertários, né? Então, letra A, defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. Não tinha esse ideal. Letra B, introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. Não tem nada a ver com o ideal liberal ou absolutismo monárquico, né? Tem a ver mesmo com a revolução, a independência do Haiti, pensamento iluminista. Propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica, escravista e latifundiária. Aqui está falando basicamente da conjuração mineira, da Inconfidência Mineira, né? Nos moldes da República dos Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica escravista, porque não previa a abolição da escravidão. Letra D, apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofreram influência direta da Revolução Francesa, propondo o sistema censitário de votação. Vimos que não, que era um caráter popular dessa revolta, né? E letra E, defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Então, ficamos aqui com a letra E. Aqui, outra questão do Enem 2014, que fala o seguinte: a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e de seus parentes após o ano de 1808. O da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor popular por liberdade. Não, a gente não tem esse clamor popular. Letra B, a não ser pequenas revoltas, né, mas muito regionais. Letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Vamos pular, depois a gente volta para essa. Motivadas revoltas escravas contra a elite colonial, a gente não teve, né, grandes revoltas escravas, como no Haiti, contra essa elite colonial. Letra D, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, ao contrário, né, o grupo constitucionalista português ele queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Letra E, provocados os movimentos separatistas das províncias. Não, a gente viu que os movimentos foram até antes da chegada da família real, então ficamos aqui com a letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, né, com a abertura dos portos, liberação da imprensa, criação de banco, universidades, então, letra B. Vimos aqui agora duas questões e como fica fácil respondê-las, né, após vermos aqui o conteúdo. Bem, espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado, manda para mim ou no grupo de WhatsApp do pré-universitário, ou aqui embaixo na descrição do vídeo, ou ainda no meu Instagram, que também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Vamos juntos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.